Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal Uma História de Fé. Aproveito para convidar você para se inscrever no canal, também deixar o seu like, acionar o sininho para receber as notificações. Hoje meditamos o Santo Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito, e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, amados filhos da Igreja de Cristo, eleitos de Deus, herdeiros dos céus. No Santo Evangelho de hoje, notamos, mais uma vez, que Jesus, com muita paciência, continua dando aos fariseus a oportunidade de abrirem seus corações à verdade que liberta e abraçarem a fé. Mas eles se mostram irredutíveis, demonstrando uma ignorância invencível, apegados aos seus conceitos e cegos diante da verdade que é o próprio Jesus. Estão diante da verdade e não conseguem enxergá-la. São João, no capítulo 8, versículo 32, Jesus vai dizer: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, aquele que não conhece Jesus, aquele que não se rende a Ele e faz a sua vontade, permanece escravo e será entregue à própria sorte. 1 João capítulo 2, versículo 17, nos diz: O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E no versículo 24 do texto de hoje, o qual meditamos, Jesus nos diz: Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. De maneira geral, muitas pessoas que aceitam Jesus o fazem com a esperança de receber algo em troca nesta vida. É como o sujeito que vende o voto, mas não conhece o plano de governo do candidato o qual votou. Vota porque será beneficiado de alguma forma. Aceitar Jesus vai muito além do que simplesmente, entre aspas, saber que Ele existe, mas sim fazer a sua vontade. E para isso é necessário lançar fora da nossa vida tudo o que não agrada a Deus. A primeira máxima de Jesus quando nos convida a segui-lo é: renúncia de si. Jesus diz que, quando Ele partir, então sabereis que Ele é, e então o procurarão, mas morrereis no vosso pecado. Disse isso porque, se não acreditarmos nele e fizermos a sua vontade, morreremos nos nossos pecados. Porque Ele vem para nos justificar, Ele vem nos resgatar da morte eterna, em que o pecado nos lançou. São Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, nos diz: O salário do pecado é a morte. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6,
faz-nos um alerta, dizendo: buscai o Senhor enquanto ele se deixa encontrar, invocai-o enquanto está perto. E Jesus diz: para onde eu vou, vós não podeis ir. E por que não podemos ir? Porque para ir, precisamos do caminho, e o caminho é Jesus. Ele mesmo vai dizer, São João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Depois de Jesus dizer que se não acreditarem que Ele é, eles morreriam nos seus pecados, parecem esboçarem um interesse em saber de fato quem Ele é. Há muito Jesus está dizendo a eles quem Ele é. E não só com palavras, mas sobretudo com os seus gestos de amor, misericórdia, compaixão. Mas por que não veem? Por que não compreendem? Porque estão cheios de si mesmos, cheios de arrogância, soberba, estão com os corações endurecidos nos seus conceitos, costumes, tradições, leis, regras. Caríssimos irmãos e irmãs, por vezes pode ser que nós também nos encontremos nesta condição. É preciso hoje baixar as armas, baixar a guarda, nos rendermos na presença de Jesus. Você que ouve essa meditação, abra agora o seu coração. Deixe Jesus entrar e mudar a história da sua vida. Dê a Ele a chance de tocar seu coração. Volte para Deus e verás o impossível acontecer. Oremos. Deus nosso Pai, em nome de Jesus nosso Senhor, vos peço pelos vossos filhos e filhas que ainda não o conhecem e por aqueles que estão afastados de vós, que sejam tocados em seus corações e voltem para ti, Senhor. Tu que não se cansa de nos atrair a vós. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe e Senhora, assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.